Shalom Adonai, a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Vamos para a nossa leitura diária da Bíblia. E ficamos 3 dias sem ler, né? Porque eu estava em trabalho com a igreja, em trabalho com as crianças, né? 3 dias. Mas hoje estamos aqui, esse projeto, para quem não sabe, deixa eu me apresentar, eu sou a Mamãe Algodão, do canal Família Algodão, e é um projeto que Deus colocou no meu coração para ajudar os irmãos que não sabem ler, né? E também aqueles que querem fazer, né, uma leitura da Bíblia. Pessoal, nós paramos no livro de Gênesis, capítulo 17, e hoje nós vamos dar uma apuradinha, porque foram 3 dias de atrasos, né? E nós vamos ler um pouquinho mais, né? Vou fazer em 2 vídeos, mas é no mesmo dia, tá bom? Combinado? Nós paramos no capítulo 18, né? De Gênesis. Nós lemos os 16 e o 17, se não me engano, o vídeo passado. E agora nós estamos em capítulo 18 de Gênesis. Vamos ler? Apareceram 3 anjos a Abraão. Depois apareceu-lhe o Senhor no carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda quando tinha aquecido o dia. E levantou os seus olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu na porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se em terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai os vossos pés e reencostais debaixo desta árvore. E trarei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passarei adiante, porquanto por isso chegaste até vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara a tenda, e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolos. E correu Abraão às vacas e tomou uma vitela tenra e boa e deu ao moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado e pôs tudo diante deles. E eles estavam em pé junto a eles debaixo da árvore. E comeram. E disse-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí, está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres, as suas regras menstruais, né? Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que riu Sara, dizendo: Na verdade gerarei eu ainda havendo já envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te ristes. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda da Sodoma, e Abraão ia com eles, acompanhando-os. Então ali Deus fez a promessa para Sara, né? E Sara riu, né? Porque imagina, ela nem tinha mais regras, ela já tinha envelhecido, né? E os anjos vieram trazer essa notícia e daí perguntaram para ela: Por que você riu, né? É alguma coisa impossível para Deus? Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Ele fez uma pergunta, né, o anjo? Que ele ia esconder isso de Abraão, sendo que ele, né, vai ser pai de uma grande nação? Porquanto eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele para que guarde o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se com efeito tem praticado, segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei.
Então viraram aqueles 3 varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. E chegou-se a Abraão dizendo: destruirá também o justo e o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirá também? E não poupará o seu lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Né? Ele entrando como uma defesa, né? Porque Deus é fiel e justo, né? Longe de ti que faças tal coisas e mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondendo Abraão: eis que agora me atrevi a falar, Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem dos 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, disse: se porventura acharam ali 40. E disse: não farei, por amor aos 40. Disse mais: ora, não se ire, Senhor. E se eu ainda falar, se porventura achar ali somente 30? E disse o Senhor: não farei achar ali 30? Não farei, disse o Senhor. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor: se porventura se acharem ali 20? E disse: não, por amor aos 20 eu não farei. Disse mais: ora, não se ire, Senhor, que ainda só mais dessa vez vou falar: porventura se acharem ali 10? E disse: não destruirei por amor dos 10? E se foi o Senhor quando acabou de falar Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Tá vendo? Enquanto tinha uma porcentagem, uma quantidade, o Senhor falava que não ia destruir tudo. Mas quando chegou, porventura, nos 10, o Senhor disse: não destruirei por amor dos 10. E se foi. Então isso significa que não tinha nem 10 pessoas, né? E a gente sabe que realmente foi só a família de Ló. E ainda a mulher dele, ainda vamos ver o que aconteceu aqui. Capítulo 19. Capítulo 19 é um pouquinho extenso, irmãos. Eu vou deixar o capítulo 19 para o próximo vídeo, tá bom? Espero que você tenha gostado. É a parte dos anjos, né? Quando Ló recebe os anjos. E ele é um pouquinho extenso, então o capítulo 19 no próximo vídeo, não perca. Já vou dar sequência, pode ir lá já assistir esse vídeo, tá bom? Esse e o próximo, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau, tchau.